Então, já iniciando de notícias internacionais, então o prêmio Moody nos mercados financeiros da Índia deverá diminuir após fraca vitória. Isso, a gente está naquele ano eleitoral, né? Eleição, a gente comentou de eleições, foi no México aqui essa semana que a gente Foi. comentou, tem eleições nos Estados Unidos também, e teve eleições na Índia, que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ele conseguiu aí o terceiro mandato dele por mais 5 anos, só que a vitória levantou certas dúvidas aqui, porque esperava uma maioria esmagadora na eleição, e na realidade isso não Assim. aconteceu, foi um pouco mais apertado. Isso traz, assim, uma dúvida no mercado se a gente vai conseguir ter realmente a aprovação das reformas que ele tanto fez ao longo dos últimos 10 anos. Ele conseguiu ali implementar várias coisas que proporcionou esse crescimento econômico da China, perdão, da Índia. E agora fica nessa dúvida, né? Será que com essa vitória mais apertada ele vai ter maioria ali no parlamento para aprovar essas reformas? Será que à frente esse risco ele não deve ser precificado, né? Então isso faz um pouco a correção no mercado indiano e a Índia que a gente já sabe que realmente negocia ali com prêmios mais elevados, né? Passando aqui agora para a nossa próxima notícia internacional, pessoal. Como a gente já havia adiantado, traders de títulos acumulam novas apostas em ritmo mais rápido de cortes do Fed. A gente teve então essa semana dados de PMIs mais fracos. Ontem tivemos também um JOLTS mais fraco. A gente viu principalmente quem estava no mercado ao vivo uma movimentação, uma espirrada no índice para cima, uma espirrada no dólar para baixo, tá? E aí o que acontece, pessoal? Com isso, o mercado ele fica mais otimista em relação a o corte de juros que pode acontecer em setembro. Até mesmo no próximo slide, a gente tem aí os dados mostrando, tem até um destaque aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas fazendo a comparação semana a semana, a gente consegue ver que na semana passada, mais de 50% acreditavam em uma manutenção ainda em setembro. Esse dado já mudou completamente, agora a maior parte acredita em um corte em setembro. Então, esses dados mais fracos, foi o que eu falei ontem com a Stephanie, né? Bad news is good news. Eles animam o mercado com essa expectativa de talvez não teremos uma taxa de juros nos Estados Unidos longa por mais tempo, né? Exatamente. E aí agora falando ainda de atividade, né? Atividade empresarial da zona do euro, expande-se a ritmo mais rápido em um ano. Exatamente, saíram os PMIs nessa madrugada, tem lá até na parte da agenda econômica, eu coloquei lá a parte dos PMIs que foram divulgados nessa madrugada e vieram melhores do que, assim, melhores do que a última medição, né? Um pouco abaixo do esperado ainda, mas melhores do que a última medição. Quando a gente fala do PMI composto, ele veio 52,2, lembrando que números acima de 50 revelam ali a expansão econômica, e o PMI de serviços bastante forte no 53,2 ainda, enquanto o lado da indústria ele ainda fica pressionado, né? A gente vê que a Europa realmente tem uma dificuldade ali na indústria, mas esse PMI reforça aqui uma atividade econômica mais forte. E ainda com a expectativa de corte de juros que a gente vai ter, isso deve impulsionar ainda mais a economia. Então Exatamente. fica assim, essa imagem que talvez nós tenhamos ainda PMIs resilientes, uma atividade econômica na Europa que deve ser um pouquinho mais forte aqui do que era inicialmente esperado, né? Tinha uma dificuldade bastante grande ali, realmente um pouquinho mais forte por agora. Passando aqui para a nossa última notícia internacional, pessoal, a robusta atividade de serviços da China impulsiona o emprego. Então, ainda falando de PMI, né? Esse PMI foi divulgado no dado de ontem. A gente teve o PMI, então, de Caixin, ele veio 54, tá? Era esperado um valor aí um pouco abaixo. Em abril, esse valor foi 52,5. E aí a gente consegue ver realmente uma retomada. Foi o crescimento mais rápido nos últimos 10 meses e também ele é o 17º mês consecutivo de expansão desse número. Olhando assim, nossa, então a atividade da China tá linda, maravilhosa. Na verdade, não é isso assim que está acontecendo, mas esses números reforçam uma retomada da aceleração econômica do mercado chinês, tá? A gente também tem com a divulgação desse PMI, a gente também teve a necessidade de contratação de uma maior mão de obra para conseguir dar conta dessa demanda aí por parte do mercado. Perfeito. E já iniciando então nas notícias nacionais, pessoal, dado que ontem saiu referente ao nosso mercado interno, então com o PIB do primeiro TRI, Brasil fica em 17º em ranking de crescimento econômico. Era bastante esperado, né, esse dado econômico aqui do primeiro trimestre. Quando a gente olha exclusivamente para o período, o avanço foi de 0,8%, e quando a gente olha na medida anualizada, né, dos últimos 4 trimestres, esse indicador chegou a 2,5%, frente à expectativa de 2,2%. Notei aqui para trazer para vocês o que puxou um pouco disso. Quando a gente olha, tem algumas formas de medir o PIB, né? Quando a gente olha pela ótica da oferta,
Indústria puxou de 2,8% quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Serviços, 3%. Serviços no mundo inteiro, né? Tá pesando bastante. Serviços puxando 3% aqui, enquanto a agropecuária recuou 3%, porque a gente teve uma medição muito forte no ano passado, realmente. Só que frente ao trimestre anterior avançou cerca de 11%. Quando a gente olha pela ótica da demanda, aumento do consumo das famílias, a gente já vem comentando disso há vários morning calls aqui. Formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que um investimento feito em ativos, realmente. Então, empresas fazendo investimentos, enfim, tudo mais. E os gastos do governo, que a gente comenta aqui também, né, bastante elevados. Fica uma dúvida sobre esse crescimento do PIB, a sustentabilidade disso a longo prazo, realmente, porque parece que bastante inflado por números fiscais, né? Mas realmente aqui para o primeiro trimestre, resultado bastante positivo. Né? Aqui a gente tem também o gráfico no comparativo, né? Quando a gente passa aqui para a nossa próxima notícia nacional, termina sem acordo da reunião de líderes e o relator do projeto sobre taxação das blusinhas. Então tem muito pano para manga ainda essa questão, essa pauta, tá, pessoal? Acabou que ontem, então, não tivemos um consenso em relação justamente ao texto que todo mundo quer saber, aquela parte em relação à taxação de 20% sobre as compras internacionais de até $50. O que acontece? O relator, ele tirou, né, essa parte aí do texto e como nós não tivemos o consenso ontem, agora o parecer do relator vai para plenário, que deve ser votado hoje. Caso os senadores aprovem essa versão do relator, aí esse texto vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados para ser votado novamente. A verdade é que está tudo meio incerto, parece que houve uma desorganização ali entre o governo e também os seus apoiadores, então tem muita coisa ainda para acontecer em relação a essa pauta polêmica, né? Perfeito, Gabi. E falando agora ainda, né, de deputado, né, Câmara aprova o projeto que permite securitização da dívida da União, estados e municípios. Isso, basicamente, pessoal, para quem não sabe o que é securitização, basicamente é você transferir um pouco do risco de não recebimento. Então, por exemplo, o estado aqui tem muitas dívidas para receber, ele pega e vende essas dívidas, ele transfere para um terceiro. Aqui no caso, fundos de investimento, entidades privadas poderão comprar essas dívidas. Então, assim, é um modelo que ele antecipa os recebíveis. Então, a União transfere esse risco de não recebimento aqui e tem a antecipação desses recursos para poder investir e para poder destinar para a Previdência Social, que é a pauta do projeto aqui. Serão essas duas destinações do recurso aqui. E detalhe aqui que esse modelo ele já é aplicado nos Estados Unidos e deu certo. Então, é interessante para analisar aqui exatamente como que vai se dar aqui no cenário local. Passando agora para a nossa última notícia nacional, a ANS autoriza reajuste de até quase 7% ali nos planos de saúde individuais. Vai doer no bolso, hein? Vai doer no bolso, isso vai começar a partir de... Começou, né, a partir de maio, então vai ter esse retroativo e a validade é até abril de 2025, tá, pessoal? Essa decisão, ela não envolve planos coletivos, que são esses planos que tem adesão empresarial. Um outro ponto que é bom a gente ressaltar também é que esse reajuste ele está acima da inflação acumulada dos últimos aí 12 meses. A gente teve uma inflação aí de 3,7. Isso justifica muito, porque não é só a parte da inflação, tem também eles também são, o cálculo ele é balizado em relação à demanda de hospitais, de serviços como um todo, sabe? Então, é uma notícia não tão positiva aí para o nosso bolso, né, Gabriel? Exatamente, perfeito. Vai doer no bolso e impacta a inflação. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.